Prefácio. O bit é a menor parcela de informação processada por um computador. Por volta de 1956, o cientista da computação, Werner Buchholz, trabalhava no desenvolvimento do IBM Stretch, um supercomputador revolucionário para o mundo naquela época. Werner foi um dos primeiros a operacionalizar a aplicação dos bits, transformando a informação para o formato digital, o que permitiu a circulação de dados de forma muito mais rápida do que antes. Alguém ciente do que estava por acontecer teria subsídios para tomar decisões estratégicas melhores do que a multidão totalmente imersa no mundo analógico. Agora uma outra narrativa. Uma nova tecnologia havia sido inventada e os seres humanos estavam prestes a mudar as suas existências para sempre. Hoje aquela imensa máquina da IBM já ficou antiquada, deixando um legado da possibilidade de enviar informações no formato digital para os 4 cantos do planeta, com a mesma eficiência e rapidez que aconteceria dentro dos circuitos internos do dinossauro Stretch. Textos, imagens, filmes, sons e até mesmo a voz do homem agora podem viajar distâncias enormes em velocidades vertiginosas. E foi assim que surgiu uma certa tecnologia chamada podcast. Trata-se de uma espécie de rádio digital propagada através dos bits que viaja dentro de cabos de fibras ópticas de satélites, muito mais veloz do que as rádios tradicionais, limitadas por ondas eletromagnéticas através da atmosfera. O podcast permitiu a criação da minha própria rádio digital. Sem sair de casa e com um custo muito baixo, em 2016 nascia o Resumo Cast, um programa semanal sobre livros para empreendedores. No momento em que eu escrevo esse texto, o Resumo Cast é um dos mais ouvidos e já ultrapassou a marca de 15 milhões de downloads nos 4 anos que está no ar. Um detalhe, na época que eu escrevi esse texto, eu morava em Dubai e as pessoas me escutavam semanalmente da América do Sul, mais especificamente do Brasil. Foi por causa do Resumo Cast que em setembro de 2018 minha jornada se cruzou com a do Carlos Nepomuceno. Quem conhece superficialmente o Nepo já de cara fica intrigado com os conceitos que ele cria. Por exemplo, abre aspas, somos a única espécie que já tem a complexidade demográfica das formigas, mas nos comunicamos e nos organizamos como lobos, fecha aspas. É impossível não ficar inquieto e não querer saber mais sobre isso. No meu caso, eu fui conhecer o livro que ele escreveu, foi o Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. E esse episódio do livro do Nepo acabou se tornando um dos mais baixados do meu podcast. Conectados pelo Skype, entrevistei e gravei a voz do Nepo no meu computador, fiz a edição do áudio e publiquei o conteúdo final na internet. Tudo isso sem sair de casa, do outro lado do planeta. Milhares de pessoas escutaram o episódio enquanto se deslocavam para o trabalho, faziam esportes ou relaxavam numa praia com seus fones de ouvidos. Esse episódio foi avaliado por internautas e pelo simples fato de ter sido ouvido milhares de vezes e compartilhado com outras pessoas, ele foi ganhando destaque e visibilidade na internet. Isso nunca aconteceria se fosse uma rádio analógica tradicional. O mundo digital, por meio dos seus algoritmos, estava validando que eu e o Nepo havíamos feito era bom. E tudo isso de uma maneira descentralizada, sem pedir permissão a nenhum editor, nem pagar para entrar no ranking de uma revista famosa, o famoso Jabá. Aquele processo de curadoria havia sido feito por pessoas normais, com o poder de opinar através dos bits. Aqueles que conseguem entender o mundo à sua volta conseguem obter diferencial competitivo. Naquele histórico momento, dentro da IBM, em que o digital tinha sido inventado, alguns conseguiram entender o impacto futuro da disseminação dos bits pelos planetas. Outros continuaram e continuam imersos no mundo analógico cada vez mais obsoleto. Em 2016, quando criei o Resumo Cast, muitos disseram que eu era maluco, pois ninguém no Brasil tinha o hábito de escutar esse tipo de coisa, podcast. Mas como eu já acompanhava podcasts em outros países e por viver em outro continente, consegui ter uma visão de futuro baseada em uma análise mais consciente dos fatos. Fui capaz de contar a mim mesmo a história que fazia mais sentido, não apenas aquela que todos regurgitavam. Perceber essa história mais cedo foi vital para que o meu programa assumisse uma posição de liderança nacional. Hoje em dia, surgem semanalmente novos podcasts e para quem está começando do zero, está muito mais difícil conseguir se destacar. Agora, eu convido você a ingressar no planeta Civilização 2.0. Afaste-se do ruído que está cada vez mais alto, viaje para outro continente e deixe o Nepo lhe mostrar uma forma bem diferente de entender o novo mundo via digital. Abra as portas para uma vantagem competitiva que você nunca terá se não adotar uma outra narrativa. Gustavo Carriconde,
Dubai, 26 de março de 2020. Esse é o prefácio que eu escrevi para o livro do Detô e já está disponível na Amazon. E agora eu te convido. Quer sair da Matrix? Então, vem para a Civilização 2.0.